dia. Bom dia, flor do dia. Bom dia, bruxas Marias. Bom dia, Jaque. Bom dia, Simone. Acender nossa vela. Conectar com a chama sagrada, com esse elemento alquímico, que é o fogo, ao qual eu me identifico muito, e trazer essa conexão do fogo para cá, para nossa mandala. Bom dia, Maitê. Bom dia, canjica em casa, adoro canjica. Hoje mais slow, a minha menstruação desceu agorinha, tava esperando ela e ela veio bem hoje, momento de conexão profunda. Hoje vai ser um dia de canal grande aqui. Deixa eu desligar minha musiquinha, que eu tava me conectando. E foi no domingo de Páscoa. Essa Páscoa foi muito especial para mim. Ela teve muitas conexões. Primeiro porque foi aniversário de 4 anos do meu filho mais novo, do Santiago. A gente estava muito feliz celebrando a vida dele. E também porque veio muitas conexões nessa Páscoa, muitas orientações. Estão me ouvindo bem, gurias? Estão me escutando bem? Eu tô com a voz um pouquinho mais para baixo, que hoje eu tô com um pouquinho mais de introspecção por conta da minha menstruação, meu ação de maestria. Me escutam bem assim? Ou precisa que eu fale mais alto? Bom dia, Ana. Me escutam bem, amores? Então, para as mulheres que vão depois assistir no gravado, porque tá ótimo, fantástico. Obrigada, Simone. Hoje a gente vai falar sobre a potência da mulher de trazer a vida ao mundo, que é uma conexão somente nossa. Isso é algo extremamente do feminino. E quando a gente retoma essa capacidade potente para nós, e a gente retoma ela a partir do conhecimento e da retomada dos mistérios femininos, eu começo a utilizar essa alquimia sagrada de como dar formato à vida para a minha própria vida. E a gente vai falar então dentro dessa questão de trazer a vida nos vários aspectos da fertilidade, da abundância, da prosperidade, porque isso é o aspecto magnético feminino. Então, eu receber. Quem é que aqui gosta de receber? Quando a gente para de receber, a escassez começa a chegar na nossa vida. Então, quando eu paro de me relacionar com meus aspectos femininos, eu começo a vibrar na escassez. Então se eu tô muito masculina, eu tô em escassez. Não é isso, não. Tu pode estar mais yangizada, tu pode estar num momento muito mais yang, vibrando em potências masculinas, está extremamente forte, porque tu te nutre muito bem do teu aspecto feminino. Então, esse estado mais preponderante yin ou yang, que o yin é o aspecto feminino e o yang é o aspecto masculino, ele não vai travar a minha receptividade, mas eu, mulher, estar em desarmonia com o meu feminino, eu, mulher, não saber lidar com os mistérios do feminino, eu, mulher, não utilizar das forças potentes que estão dentro de mim, vai trancar a minha receptividade. E se eu sou essa referência maior de ser humano, sim, nós somos a referência maior de ser humano, porque homens e mulheres vêm do nosso ventre. Tanto homens quanto mulheres passaram por dentro de uma mulher para chegar à vida. Nós somos o referencial maior da vida. Se eu que sou o referencial maior da vida me encontro em escassez, eu vou transmitir isso como uma referência de existência. Então,
Por que é tão importante a mulher hoje resgatar isso para dentro de si, que é a sua vontade de vibrar na abundância, o seu magnetismo de trazer para dentro, a sua energia Yin. Porque quando uma mulher muda essa frequência e está alinhada como uma referência divina, ela começa a reverberar como uma mandala de luz, ela começa a reverberar para tudo ao entorno. E uma mulher cheia dessa conexão, ela vira um referencial tão potente que ela começa a mudar a vida. Porque nós trazemos a vida. Entendem? É lindo, né? Sejam bem-vindas, amadas. Muito bom dia. Então, nesse sentido, hoje a gente vai falar dessa potência que tem conexão com os nossos mistérios. Tem conexão, como a gente falou lá desde a nossa primeira mandala, com essa força tribal da mulher, né? Que lá nos primórdios da existência, pensa lá nos homens das cavernas, assim, o homem sangrava, o homem caía, cortava uma perna, sangrava até morrer. A mulher, ela sangrava todos os meses e não morria, e ainda de dentro dela vinha um ser humano novo, e de dentro dessa força desse ser humano novo, ainda do seu seio, jorrava um leite sagrado que fazia aquele ser crescer, ficar forte e ficar... Então, ela é esse ser misterioso desde os primórdios dos tempos. Então, essa força misteriosa da vida que nós carregamos dentro de nós, ela alinha essa força, essa abundância. Mas é quando eu retomo para dentro de mim o magnetismo disso, é quando eu acolho dentro de mim aquela potência existencial feminina que eu começo a transformar a minha vida. Então, quando eu recolho dentro de mim, eu acolho os meus mistérios, quando eu retomo para o meu ser a minha potência mais íntegra de ser mulher e ser uma representação feminina forte, eu assumo esse lugar de receptividade. E olha como é intenso isso, né? Eu convivia com muitas mulheres fortes na minha família. Esse final de semana ainda me recordei muito delas. E depois eu conto, se vocês quiserem saber por que eu falo convivia e não convivo mais. Mas na família da minha mãe, que era uma família com muitas mulheres e que as mulheres reinavam o poder lá, elas eram mulheres muito fortes, mas que elas confundiam força com autossuficiência, com poder, com possessão, e elas não permitiam que os outros auxiliassem elas. E aliás, dentro da minha família, tu precisar de auxílio era vergonhoso. Tu não conseguir fazer qualquer coisa sozinha era vergonhoso. E isso foi uma cura muito profunda dentro de mim. Eu compreender que eu não era autossuficiente em tudo. E que se eu fosse autossuficiente em absolutamente tudo, eu ia ficar muito triste sozinha. E que eu não queria ficar triste sozinha, porque eu amo conviver com pessoas. Eu adoro estar perto de pessoas. Eu amo aquele abraço gostoso. Nossa, um abraço pra mim, eu abro o meu universo, do meu coração, da expressão do meu amor. Eu amo esse convívio íntimo, verdadeiro. Eu amo conviver com pessoas que eu posso de fato relaxar e estar presente com elas. Mas essa foi uma grande cura na minha vida, porque quando eu convivia lá, a referência feminina das mulheres da família que eu vim é que tu ser uma mulher que necessita, que precisa ou que se dispõe a contar com o auxílio do outro, isso era tido como uma fraqueza. Então eu aprendi que eu tinha que ser autossuficiente em tudo, eu tinha que aprender a fazer tudo de tudo o tempo todo. E por muito tempo eu caminhei assim, e por muito tempo eu pensava que isso era ser forte. E essa fortaleza, na verdade, era uma grande solidão. Era uma grande solidão. Porque, na verdade, elas não conseguiam criar vínculos profundos de entrega vulnerável, verdadeira, uma com as outras, e ficavam naquela muralha.
Alguém conhece mulheres assim? Que a gente olha e diz, nossa, como ela é forte, ela não precisa de ninguém. Vocês conhecem alguém assim? Conta pra mim. Enquanto eu sirvo mais um chimarrão. Eu fui criada, né, assim, que eu tinha que fazer tudo sozinha. E que eu não fazer sozinha era vergonhoso. Vocês conhecem alguém assim? Alguém de vocês tem esse padrão de comportamento? Que se tu não faz tudo sozinha, se tu não é autossuficiente em tudo, quer dizer que tu é fraca? Que tu é frágil? Vocês reconhecem isso? Nossa, na minha família todas as mulheres são assim, eu também sou assim. Isso mesmo. A gente precisa mudar isso. Sim, olha só. As mulheres da minha família são assim, na maior parte do tempo. Isso aí. Você tem que dar conta de tudo. Isso mesmo. Então eu aprendi isso, que para eu ser uma mulher forte, eu tinha que ser autossuficiente em tudo e eu não podia pedir ajuda para absolutamente nada, que isso era a representação de fraqueza. E isso é uma solidão muito profunda. Eu tento me afastar, me diziam isso, muito isso. As mulheres da minha família são todas assim, fortes, faca na bota e independentes. Pois é. Essa forma de independência, dessa maneira como eu tô trazendo, ela traz muita solidão, porque lá dentro de mim, eu contar com o auxílio do outro é um sinal de fraqueza. E isso traz uma solidão muito grande, é triste isso. Eu sou assim muito tempo, porque minha mãe e a minha avó foram assim, mas descobri que tudo que elas queriam ter de verdade era ter, sim, ajuda e parceria amorosa na vida. É isso mesmo. Quando eu pedi ajuda, vinham com cobrança depois. Isso mesmo. Então, olha como esse padrão de comportamento de mulheres, de solidão e de falsa potência, de força, porque ninguém aqui consegue fazer as coisas sozinhas. Os seres humanos, eles são múltiplos, cada um vem com uma função divina fantástica. Olha o ser humano que fez esse colar fantástico que eu me apaixonei, né? Que lindo que esse ser humano se dedicou a esculpir esse colar fantástico. Ou o ser humano que fez essa roupa fantástica, ou que fez essas mandalas que eu amo tanto. Gratidão que ele está nessa função e que eu posso contar e que ele pode colaborar com a minha existência. Ou o ser humano que criou essa tecnologia fantástica que faz com que a gente esteja aqui agora, cada uma no seu lar sagrado e conectadas todas nessa mandala das mulheres livres. Quando eu começo a abrir para essa bênção generosa e entender que a função do outro, ela é um presente divino para se encaixar junto com o que eu vim fazer, eu entendo que isso não é fraqueza. Isso não é fraqueza. Isso é um ato fraterno, de conexão. E os seres humanos são colaborativos. Uma família é colaborativa. Uma mulher não faz um filho sozinha. Ela pode até depois criar ele sozinha, mas ela não faz sozinha. A gente não é assexuado. Então essa conexão mais humana de intimidade, de vínculo profundo, ela nos leva a contar com o outro. E se eu, como mulher, entendo na minha mente que no momento que eu preciso do auxílio do outro, eu estou sendo fraca, olha a solidão que isso dá e olha o quanto a gente se menospreza. Porque é impossível tu não precisar do outro. E o outro que veio com aquela função divina específica, no momento que ele te entrega ela e tu acolhe e retribui, isso começa a ser abundante, começa a ser próspero. Pensa lá na mulher lá que nasceu o bebê e ela tá com seu seio jorrando leite e o bebê vai mamar. Se o bebê não mama o suficiente ou se ela produz muito mais do que leite do que o bebê precisa, o que acontece com ela? Vai empedra o leite e ela fica, se ela não consegue doar,
aquilo, né, aquela entrega de amor, de nutrição para aquele bebê, empedra o leite e dói, ela fica com um problema. Então aquilo que era força, que era nutrição, que era crescimento, fica com problema se fica só com ela. Então, se no início da nossa história, da gente colocar a vida no mundo, a gente conta com a nossa mãe, a gente conta com quem cuida da gente, a gente cresce entendendo que a gente quer brincar com os amigos, que a gente quer o amor da nossa família, que a gente quer o afago. Aquilo é a coisa mais gostosa que eu tenho. Mas daí quando eu cresço, eu não posso contar com absolutamente ninguém e eu tenho que fazer absolutamente tudo sozinha, porque isso é ser uma mulher forte? Que quebra é essa? Que quebra no inconsciente coletivo das mulheres, que faz com que a gente se sinta sozinhas, que faz com que a gente se sinta fracas se eu precisar confiar numa outra mulher, se eu precisar confiar numa outra pessoa. Por que nos ensinaram isso? Alguém sente essa tristeza, esse sentimento de fraqueza? Eu me sentia assim. Porque lá na minha família, aquelas mulheres fortes que eu admirava muito e que eram muito sozinhas, que tinham um clã delas, mas que depois, ao decorrer da minha história, conforme eu fui me modificando e eu fui compreendendo que eu não queria mais viver daquele jeito, que era muito sozinho, que elas contavam umas com as outras, mas do jeito delas e não de uma forma fraterna. Quando eu mais precisei delas, eu fui retirada do clã. Isso aconteceu comigo, né? Quando a minha mãe faleceu, eu tinha minha filha bebê. E depois que a minha mãe faleceu, depois que a minha mãe cruzou a ponte da imaterialidade, eu fiquei sem a minha mãe e fiquei sem a família também, porque a família não estava de acordo com as minhas condutas de vida. Isso aconteceu comigo. E o que eu vou fazer? Porque eu, no meu fundo do meu coração, eu queria contar com aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas me julgaram. Porque quando a mãe estava lá no hospital, ao invés de eu abandonar a minha filha, que eu amamentava para ficar com outra pessoa e ficar com a mãe lá, eu não abandonei minha filha. Eu fiquei com a minha filha. E aí, essa foi a minha escolha. E quando eu escolho isso e não sou respeitada? Porque na mente daquelas mulheres estava tudo bem. Não, mas a teu filho amamentando o bebê, tu pode dar um horário para ela tomar mamar. Nunca dei horário para minha filha mamar. Eu fico irritada quando vejo uma mulher que não consegue fazer nada sozinha. Olha que forte, Jaque. Isso é muito forte. Vamos entender que aqui a gente não está falando de vitimismo. A gente não está falando daquelas mulheres que realmente não têm autossuficiência. A gente está falando aqui de mulheres que se sentem frágeis se precisam pedir ajuda e querem fazer tudo sozinhas e se sentem tristes porque elas vão ficar sozinhas, porque elas não contam com ninguém. A gente está falando aqui da solidão, de uma imposição de que tu só é uma mulher forte quando tu faz tudo sozinha. Olha a diferença dessa história. Olha o que eu tô falando aqui. Que se tu sente isso, que tu só é uma mulher forte quando tu consegue fazer tudo sozinha, essa autossuficiência em tudo vai te gerar um sentimento de solidão muito grande, que é diferente disso que tu tá falando. Veja, uma mulher que não consegue fazer nada sozinha, né? Nós somos adultos maduros e uma mulher adulta e madura, ela tem uma autossuficiência incrível. Só que ela se perder nessa autossuficiência e encontrar uma solidão que ela começa a virar controladora, possessiva, que ela não confia em mais ninguém, ela não pede ajuda para mais ninguém, ela começa a ficar completamente solitária na sua própria vida, porque ela não confia mais em ninguém que caminha com ela, porque ela tem uma crença limitante de que se ela precisar de ajuda de alguém, ela vai ser fraca.
E ela não quer ser fraca, ela quer ser uma mulher forte. Só que a crença dela é o quê? Se eu sou uma mulher forte, eu não posso depender de ninguém. A gente não está falando de codependência, a gente está falando de compartilhar de momentos. A gente está falando de eu abençoar o divino fazer do outro e acolher dentro de mim como algo incrível. Entende a diferença disso? Isso tem muita diferença. É como a pessoa que esculpiu esse colar lindo, que eu só me apaixonei por ele, essa pessoa eu não tenho o dom para fazer esse colar, ela tem. E quando eu honrei o dom daquela pessoa e trouxe para mim, a gente compartilhou desse espaço de amor. Então eu pensar na minha cabeça que se eu pedir ajuda, que se eu precisar de ajuda, não é nem se eu pedir, se eu precisar de ajuda, eu sou uma mulher fraca, isso te tranca num pedestal egóico de solidão, de soberba tão grande que vai te doer. Vai te doer tua cabeça, vai te doer teu coração, vai te doer o teu ventre. Porque nós não somos sozinhas. E principalmente nós mulheres, porque corresponde a nós viver com o ser dentro da gente, corresponde a nós trazer à vida um bebê. A capacidade de uma mulher conviver intimamente com um outro ser humano e se entregar a ele é fantástico, que é o dom da maternidade. E se eu, mulher adulta, tenho esse pensamento que eu tenho que ser autossuficiente em absolutamente tudo e que eu não posso precisar de nada, e que se eu precisar de alguma coisa eu sou fraca, imagina como é que eu vou maternar aquele bebê que sai de mim. E não somente o bebê, como eu vou maternar os meus projetos, eu achando que eu vou conseguir fazer tudo sozinha. Te digo uma verdade, tu não vai fazer tudo sozinha. Porque se tu fizer tudo sozinha, você não vai estar sendo um processo fraterno, humano. O teu dom divino veio para ser entregue em movimento de dar e receber. E esse aspecto receptivo magnético que é da mulher, pensa lá na vagina, né? A vagina é receptiva, ela recebe para ter dentro dela aquela nova concepção e a partir dessa concepção dar forma para toda uma nova vida e trazer essa vida ao mundo. Esse aspecto é da mulher, feminino, orgânico, inevitável. E se eu, mulher, me nego na minha crença egóica de que eu não posso acolher o outro dentro de mim, ou que eu acolher o outro na minha vida, ou acolher alguém na minha vida para compartilhar de uma ação comigo é errado, como que o meu feminino vai ficar? Como que o meu aspecto yin vai ficar? Eu vou ficar solitária, eu vou ficar fria, eu vou ficar triste. Porque é um aspecto mais essencial do feminino, trazer para dentro e dar forma e dar a vida. Entendem a potência desse espaço da mulher? E não somente a mulher que vai gestar um filho, embora essa seja uma função orgânica nossa, essencial. E a mulher o aspecto feminino que vai dar forma para qualquer projeto de vida. Se lá na minha mente eu acredito que eu somente fazendo sozinha, eu não posso depender de ninguém, não posso contar com ninguém, é que as coisas serão fortes, eu vou ter uma criação mirradinha, eu vou ter algo que tranca o meu fluxo de abundância. Entendem que a gente está trazendo os mistérios do feminino, de trazer a vida para um aspecto magnético, de expressão de relações, de vínculos e de abundância existencial. E o quanto quando a gente se afastou desses mistérios do feminino, não vendo como algo natural para ser mulher, isso impactou nas nossas relações. E essa relação primordial de mulheres que a gente viu aqui, que tem várias mulheres que sentem isso, que é só quando elas estão sozinhas que elas são poderosas. Tu imagina quantas e quantas mães
se sentem sozinhas assim e ensinam para os seus filhos, meninos e meninas, que o certo é essa solidão. Imaginem a cadeia, a corrente de padrões comportamentais de novos adultos entendendo que o certo é a solidão. Olha o estrago profundo nos nossos vínculos poderosos. A família se dissolve. E se dentro do seio familiar é isso que me ensinaram, eu vou fazer a mesma coisa com os outros na rua, porque foi isso que eu aprendi que era certo. E daí a gente cria toda uma geração entristecida, porque o que a gente mais gosta é esse carinho, é o calor humano. Eu amo o calor humano. A maternidade me ensinou a respeitar o tempo do outro. Eles querem e podem colaborar, mas nem sempre é a hora da forma que eu desejo. Isso mesmo. Excelente, isso mesmo. É a Carol, minha prima, que eu não vejo desde a infância. É você que está aqui. Olha só, onde é que a nossa mandala está chegando, reunindo mulheres da mesma família. Seja bem-vinda, amor. Então tu não sabe metade das histórias, né? Bom, tá fazendo sentido, amadas, o que eu tô falando pra vocês? Eu vim aqui hoje com o intuito da gente resgatar esse nosso poder feminino que é trazer a vida. Se nós mulheres, que somos as condutoras de trazer a vida à vida, nós mulheres que temos esse poder dentro de nós, porque é só uma mulher que traz uma outra vida ao mundo, se nós temos essa crença totalmente limitante de que eu tenho que ser sozinha para ser uma mulher forte, eu vou passar isso para quem vem. Total sentido, ótimo. Linda. Então, vocês entendem a referência de uma mulher que se resgata? Já vou ler vocês, deixa eu ajustar aqui. Esse mistério feminino de dar a vida, de trazer a vida, isso que acontece dentro da gente, dentro do nosso ventre, e que está em nós o poder de trazer a força à vida, é totalmente da mulher, do protagonismo feminino. É só a partir de uma mulher que um outro ser humano chega à vida. É nós que somos as redentoras dessa força em toda a humanidade. Para que qualquer projeto venha cumprir uma função na humanidade, ele precisa passar pelo aspecto Yin dentro daquele ser humano. Então, um projeto, ele vem do mundo das ideias, do mundo do incomensurável, do mundo não material, que é o mundo espiritual, e ele vai se conformando, ele vai entrando numa forma, num formato, para chegar ao mundo da matéria. Qualquer projeto, qualquer ideia que tu tenha, para ela deixar de ser uma ideia e virar o executar e fazer, ela precisa passar pelo esse aspecto Yang e pelo aspecto Yin. Se eu, que sou mulher, a representante da energia Yin, a que faz aquele espírito criar uma forma, um formato dentro de mim e que trago ele à vida, se eu, mulher, entendo que eu vou viver sozinha tudo isso e não vou contar com ninguém, eu tô falando para esse ser humano, ou eu tô criando um projeto que só eu me relaciono com ele, e de uma forma ainda sem conexão, porque eu quero ficar sozinha na minha mente. Essa tristeza e essa solidão eu vou imprimir como um campo de energia no meu projeto, na minha família, no meu bebê. Se eu, que sou essa representação do Yin na Terra, a estrutura da mulher, a representação feminina, tenho essa ideia de que ser autossuficiente é eu não contar com ninguém, é eu estar sozinha, e que se eu precisar de algo é sinal de fraqueza,
e eu tô falando que isso é completamente errado, eu vou me desconectar. Então o bebê nasce e eu vou sentindo o quê? Que cresça logo, que não dependa de mim, que eu fique livre. E esses conflitos vão acontecer inclusive dentro da própria barriga. Quantas e quantas mulheres sentem isso? E não que elas não amem esse ser, elas amam completamente, mas se elas se fusionarem, se entregarem para o vínculo profundo, elas vão ir contra essa própria crença de fortaleza que elas têm, que é uma crença limitante. E esse serzinho que chega, ele vai se sentir culpado, porque ele tá quebrando isso dessa mãe. Ao mesmo um projeto que eu coloco na vida, que eu dependo de outras pessoas, e a palavra é dependência mesmo. Eu dependo aqui para trazer esse projeto da mandala que tenha luz, que a internet funcione. Eu dependo disso. A gente tem que ser íntegra e verdadeira. A gente vive num sistema de codependência de milhares de coisas aqui. É muito infantil eu pensar nesse tipo de autossuficiência. Não tem nada a ver com autossuficiência essa história aí. Tem uma puta solidão por detrás. E um medo tremendo de se vincular profundo com alguém e alguém te trair. É essa que é a grande jogada. E aí tu não abre o teu coração com amor, porque tu tem medo de errar. Porque tu tem medo de que o outro vai embora. E daí como é que tu vai te sentir sozinha de novo? E daí tu vai te fechando nesse controle, nessa possessão mental e achando que tá sendo forte. E na verdade tu tá ficando cada vez mais frígida, mais dura, mais distante de quem tu ama. E o amor vai indo para um lugar muito pequenininho na tua vida. E tu vai fazendo tudo na tua cabeça e não mais as coisas no teu coração. Não mais no teu corpo todo pulsando nessa magia que é a própria vida. Começa a ficar só aqui. Porque tu tá desqualificando um aspecto extremamente feminino, que é a capacidade de fusionar algo dentro de si e conviver com um ser humano dentro de suas próprias entranhas, do seu ventre sagrado. Então, se essa capacidade mais feminina, mais profunda e mais poderosa da mulher, eu entendo que é uma coisa ruim, como é que eu vou estar fazendo os meus vínculos profundos com tudo que eu vivencio na minha vida? Vou ler um pouquinho vocês. É como ensinar uma menina mulher que ela tem que buscar seu caminho, mas que ela pode contar com a força de outras pessoas para o seu caminho. Exatamente, porque ela vai contar. Ela vai contar com um professor, ela vai contar com alguém que vai ensinar ela algo, ela pode contar com as pessoas. Gente, olha a profundidade disso. Eu saber que eu posso confiar numa outra pessoa. E de que eu posso contar com uma outra pessoa. Porque se eu tenho isso, eu posso me colocar num lugar vulnerável. E vulnerável tem a ver com vulva. Eu posso me colocar num lugar de entrega profunda para as minhas relações. Eu posso criar uma rede de relações ao qual eu confie de verdade e que eu seja verdadeira. E isso é liberdade. Isso é liberdade. Tenho medo de que me deixem na mão. Consigo me aproximar de verdade de pouquíssimas pessoas. Exatamente. Porque quanto mais a gente foi se aprisionando nessa crença de que uma mulher, ela só é forte quando ela consegue fazer tudo isso sozinha. Vocês entendem a diferença? Uma coisa é eu ter uma maturidade e eu saber lidar com tudo isso. E outra coisa é eu acreditar que só eu sei lidar com tudo isso. Entende a diferença? Uma coisa é eu ter a maturidade dentro de mim como mulher, de que eu sou a fonte da vida, que eu detenho esse poder dentro de mim e que quanto mais vida eu entrego, mais conectividade eu recebo e eu vou reconstituindo meus vínculos. Vou criando uma nova mandala de relações de liberdade para mim. Agora, se eu penso que somente quando eu faço as coisas dão certo, que somente
o meu jeito de fazer é o bom. Isso tu vai indo para um controle e uma solidão tremenda. É uma solidão tremenda. E uma mulher sozinha é uma mulher triste. Fala pra mim. Uma mulher sozinha que não conta com ninguém na sua própria vida. Como é que vai ser a vida dela? Para nós, que somos mulheres, somos as nutridoras da existência, que é a partir de nós que chega a vida. Se eu, como mulher, quebro esse fluxo de contato, de vínculo profundo, e eu não quero mais receber ninguém dentro do meu coração, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a humanidade? O que vai acontecer com a fertilidade? O que vai acontecer com os vínculos profundos? Vocês compreendem isso? Faz sentido, amores? Meio pesado isso aqui hoje, né? Vamos dar uma aliviada. Então eu vou contar pra vocês sobre como é que eu mudei isso. Como é que eu mudei essa história em mim? Foi quando eu me dei por conta de que isso não ia funcionar pra mim. Foi quando eu me dei por conta de que eu estar daquela maneira, querendo virando um polvo, aquilo lá estava me machucando. Foi quando eu me dei por conta disso. Que daquele jeito eu ia afastar aquilo que eu mais queria. Que era um casamento sagrado com o homem que eu amava. Que era a família que eu tanto queria. Que era o meu próprio dom, meu próprio projeto divino, que era conviver com pessoas. Quando eu me dei por conta disso, eu comecei a mudar. E eu comecei a pegar toda essa meu lugar e entender que existem formas, eu posso saber fazer, mas eu posso confiar que vai ter outra pessoa que também pode saber fazer melhor do que eu, inclusive, e ela pode me ajudar. Entende isso? Então, assim, quando eu era criança, eu aprendi isso, que então eu tinha que ser autossuficiente em tudo, né? Em absolutamente tudo. Então eu tinha que saber trocar pneu de carro, eu tinha que saber mexer com elétrica para trocar o chuveiro, eu tinha que saber administração, eu tinha que saber de tudo, absolutamente de tudo, né? Porque se alguém me deixasse na mão, eu tinha que dar conta. Então, quer dizer, eu não ia poder contar com ninguém na minha vida. E nem ter dinheiro para pagar um mecânico para arrumar meu carro. Eu tinha que aprender a saber de carro, eu tinha que aprender a saber de administração, eu tinha que aprender a saber de marcenaria, eu tinha que aprender a saber de elétrica, eu tinha que saber de tudo. Porque as mulheres da minha família, elas me diziam que sabiam de tudo. Olha a prisão maluca que é isso. Se eu seguisse nisso, pode ter certeza que eu não ia estar aqui hoje facilitando um círculo feminino via online, porque isso era a única coisa que isso de fato eu não ia aprender a saber, não precisava aprender a me comunicar, eu tinha que ser um faz tudo para eu não ficar na mão de ninguém. Tô entendendo o tamanho da solidão? Isso é uma castração e isso vai tirando a nossa abundância, a nossa prosperidade. Porque se eu tenho que aprender a fazer tudo, eu não vou precisar do serviço de ninguém. Então eu não preciso de dinheiro para poder pagar para ninguém, porque eu faço tudo. E se eu me ocupo de fazer tudo, como é que eu vou? Onde é que fica o meu próprio dom? Onde é que fica a minha própria ação? Eu vou me ocupar aprendendo a fazer de tudo para não depender de ninguém. E todo esse tempo que eu vou me ocupar com isso, eu não vou estar qualificando o meu próprio dom. Entende isso? Eu queria estar aí para tomar um chimarrão. Quando quiser vem pro sul. Estou super me identificando exatamente tudo que está falando, porque era exatamente igual, excelente, as mulheres da família. As mulheres da família, exatamente. Opa, peraí. Então, nesse sentido, tu vai aprendendo isso e tu vai te deslocando do teu verdadeiro caminho de destino. Porque, te juro, ninguém aqui nesse planeta tem competência numa curva de tempo do 0 aos 100 anos para fazer com realmente da forma especial todas as profissões. Tu pode saber um pouquinho de cada coisa. Agora, tu ser especialista naquilo só se tu te dedicar. E tu te dedicar com aquilo que tem alinhamento contigo. E tu só vai
realmente reconhecer o que tem alinhamento contigo quando tu entra no profundo do teu ser. E para te entrar no profundo do teu ser, tu tem que entrar num processo vulnerável dentro de ti. E para te entrar num processo vulnerável, tu tem que ir para uma energia yin, que é feminina. E se a representatividade da energia feminina, que são as mulheres na tua família, te dizem não, tu não pode ficar hoje em silêncio. Não, tu tá na tua menstruação, mas tu tem que fazer tudo igual todos os outros dias. Não, tu tem filhos, mas tu tem que cuidar dos teus filhos, tu tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar de tudo. Tu é uma cuidadora, tu não pode ser uma mãe, tu não pode ser uma mulher. Entende onde é que vai entrando essa paranoia maluca aí? E daí tudo aquilo que é eu me dedicar às minhas próprias coisas não pode. E daí eu vou falar algo muito forte, porque isso é o que nos ensinam para as mulheres, não é o que ensinam para os homens. Eu não recordo dos homens da minha família, das duas famílias, deles terem o compromisso de cuidar da casa, dos filhos, do emprego, da renda, de tudo, do colégio das crianças, se as crianças estão com a letra bonita ou não estão. Eu não me recordo disso ser algo que é transmitido como um compromisso para o homem. Pelo menos não na minha geração. Não sei como é que foi aí para vocês. Os homens da nossa geração, esse compromisso todo não era passado para eles. Eram outros compromissos que eram passados para eles. E a gente não está entrando numa competitividade aqui. A gente está falando do que passavam para a mulher. E aí a gente entra num estado de autocobrança tão enorme, tão grande, tão da gente, que a gente tem que cumprir com todas essas funções sozinha. Entendem isso? A gente não pode contar nem com a pessoa que a gente escolheu para caminhar ao nosso lado, que é o nosso parceiro. Crença limitante. Então, quando eu falo em sair desse lugar e entrar num lugar livre da alquimia do feminino, a gente precisa se libertar desta cobrança. E não quer dizer que tu não vai saber fazer, ou não quer dizer que tu não vai ter uma ideia que fazer, e se tu não sabe fazer, tá tudo bem. Tu pode ter maturidade e contratar um encanador, e contratar alguém que pinte a tua parede, e contratar... Porque quando eu estou executando a minha função divina, com compromisso, com boa vontade, com amor, nada me falta. E eu vibro na generosidade, eu vibro na abundância, e eu estou aberta para receber. Essa receptividade chega. E quando eu trabalho meu magnético, que é o receber, eu vou receber tudo. Amor, carinho, atenção, respeito, dinheiro na minha conta, eu vou receber. Se eu não me abro para receber aqui dentro, se receber eu tenho como errado, eu vou trancar isso aqui também. Entende a força disso? Já ouvi que a vida é mais dura com as mulheres por isso. Somos mais cobradas na família em relação aos homens. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Olha, eu já atendi muitos homens em consultório. Dificilmente tu vai escutar um homem dizendo assim: ai, Ana, eu chego em casa e eu me sinto muito mal porque eu não consegui tirar o pó da casa, limpar a casa, ou os banheiros estavam sujos, ou as crianças não estavam... Me sinto mal por isso porque eu passei o dia inteiro trabalhando na rua e paguei todas as contas e não consegui dar conta da casa também. São poucos homens que já assumem essa responsabilidade, que entendem que um ser humano adulto, tanto um homem quanto uma mulher, os dois são responsáveis pelo lar, né? Exatamente. Fazer esses fazeres porque eu tô com vontade de aprender, não porque eu me imponho ou porque eu não quero contar com o serviço de uma outra pessoa. Então, compartilhar esse vínculo profundo, quando eu, mulher, olha a estrago que isso dá numa sociedade. Quando eu, mulher, entendo que eu só sou forte quando eu faço tudo sozinha, eu quebro uma cadeia de relacionamentos imensa e saio fora do meu lugar sagrado. Eu abdico do meu tempo de dedicação para o meu lugar sagrado, porque eu vim me manifestar como ser humano.
E esse lugar a gente não pode abrir mão, porque é ali que está a nossa verdadeira liberdade. É ali que realmente eu sou livre. É no lugar que me corresponde. No lugar que eu vim manifestar. E se eu, como referência divina, eu acolho isso dentro de mim, que sim, eu vou assumir o lugar que me corresponde, eu como referência de amor, eu conto para os demais seres que eles também podem assumir o lugar que corresponde a eles. E assim a gente pode começar a voltar a contar uns com os outros. E isso está muito alinhado com o que a gente está fazendo lá no nosso grupo de amor, lá nas aulas do resgate da menina da alma. Porque quando eu resgato essa minha menina da alma, quando eu falo para ela que o lugar dela é divino, que eu começo a recuperar tudo isso dentro de mim. Vocês estão fazendo as aulas lá? Ontem eu postei uma sobre conexão e proteção espiritual e energética. Tá sendo válido, amadas? Alguém que tá aqui tá fazendo as aulas da menina do resgate, da nossa essência, lá no nosso grupo? Quem não sabe, o grupo tá o link na bio. Seja bem-vinda, Carol. Ficam todas as lives gravadas. Já entrou lá no grupo? Entra no link da bio. Lá tem coisas interessantíssimas. Sim. Então, sim. Estão fazendo... Como é que vocês estão se sentindo, gurias? Como é que vocês estão se sentindo fazendo lá? Estão mexendo? Algumas me relataram que realmente estão sentindo essa mexida. Que estão se recordando de dons, de coisas que... não viu ainda? Entra lá quando a gente terminar a live, tu entra lá no link da bio, tu vai para um grupo onde eu tô postando a cada 2 dias aulas especiais de um curso que eu canalizei. Eu tinha desenhado um curso que seria o curso para que nós mulheres conseguíssemos orientar espiritualmente os nossos filhos e se orientar na nossa bruxice linda. Só que quando eu fui sentar aqui nesse lugar para gravar as aulas, eu acabei canalizando uma outra coisa, que era um resgate profundo da nossa menina da alma. Eu disse, gente, isso aqui tá incrível, eu quero presentear as mulheres, porque foi quando eu fiz esse resgate dentro de mim que eu comecei a ocupar meu verdadeiro lugar divino. Então, eu tô presenteando vocês, é só entrar lá no grupo e tá todas as aulas lá. A cada 2 dias eu tô postando. São bem curtinhas, é 10, 11 minutinhos. Tu faz e tu entra num processo, tu pode maratonar as que estão lá e ir seguindo com a gente a cada 2 dias. É gratuito, tá aberto lá. Criei com muito amor. Descobri que sou muito sensitiva desde criança. Olha que lindo, Jaque. Exatamente. Tem elementos da nossa vida, e aí que eu queria chegar, que bom que tu falou nisso, como eu disse no início do nosso círculo, hoje eu tô no meu primeiro dia de menstruação, tô bem pra dentro, né? Esse lugar da sensitividade, ele é um lugar onde a gente precisa ser muito forte para ser sensitiva. Mas pensa em uma mulher forte para ser sensitiva. Porque ela sente o mundo, ela sente as coisas e ela precisa lidar com os sentimentos dela, ela precisa lidar com o que ela percebe do outro, com o mundo material e com o mundo imaterial ao mesmo tempo. E ser sensitiva não é ser frágil. E isso foi muito confundido. E nós mulheres, muitas abafamos isso, porque por não saber lidar com essa sensitividade, acabamos nos afastando de um dom que é extremamente feminino, extremamente conectado com a mulher, porque a mulher está alinhada com esse espaço da espiritualidade. Ela que traz um novo espírito à vida. Um espírito tem que passar por dentro de nós para ele encarnar, para ele vir para a matéria. Então, quando a mulher desconectou desse estado sensitivo dela, muitos dos mistérios do feminino e muitos dos nossos aspectos de maior maestria da nossa própria expressão, nós fomos deixando de lado e virando fazedoras de coisas, ao invés de assumir o nosso verdadeiro papel. Entende? É isso aí. Então,
Quando eu resgato a minha mulher sensitiva, eu assumo essa força de trazer a vida. E é importante eu saber lidar com essa sensitividade. É importante eu saber lidar com o que é o meu espaço e o espaço do outro. Mas eu só vou saber fazer isso quando eu paro de achar que eu tenho que fazer tudo por todo mundo. Quando eu paro de achar que eu não posso contar com ninguém. Entendem a história da solidão? Que isso não era força, isso era uma puta escravidão. E escrava eu não quero ser, nem de mim mesma. Muito menos de mim mesma. Cada vez se sentindo mais liberta, vamos cada vez mais mulheres livres, uma transformação planetária incrível a gente está fazendo aqui. Isso aqui é uma história incrível que a gente está fazendo. A gente está mudando os rumos da humanidade a partir do momento que uma mulher desperta a sua consciência. Ela muda completamente os rumos da humanidade. Vocês entendem o poder que está dentro de nós? Por que esse poder foi desprezado por nós mesmas por muito tempo? Por que nós, mulheres, desprezamos essa magia desses mistérios do feminino? Por desconhecimento. Porque no momento que uma mulher se recorda que é quando ela aceita o outro dentro dela, que ela gera vida, no momento que uma mulher assume que ela, peraí, eu posso ter uma autonomia, eu posso saber fazer muitas coisas e mesmo assim eu posso agraciar um outro ser humano com a oportunidade de convivência comigo. E eu conviver com o outro. E assim a gente tem um vínculo profundo e assim a gente multiplicar as nossas forças. Ela sai da codependência. Ela não fica mais nesse sentimento de enfraquecimento. Ela entra num sentimento de potência, porque ela vai entrar num processo que é cooperativo, que é fraterno. Existe uma grande mudança aí. E é nessa mudança que eu confio, que é quando cada mulher assume o seu ponto de luz e o seu lugar, que essa liberdade começa a acontecer, outros começam a se liberar, outros começam a se ocupar os seus lugares. Porque se eu, como mulher divina, confio que eu posso confiar em alguém, eu posso caminhar lado a lado com alguém, eu posso ter um parceiro divino. Se eu confio que eu me sinto apta para gestar, parir e maternar o meu filho, eu posso caminhar ao lado dele e ele confia que vai caminhar e que eu estarei ali, que eu não vou abandoná-lo. Se eu, mulher, recupero esse espaço de receptividade, eu começo a receber de volta os reflexos divinos do meu fazer. Traduzindo, eu fico mais próspera e abundante. Traduzindo, mais pessoas contam comigo. Traduzindo, mais pessoas contando comigo, mais fluxo financeiro eu vou ter na minha vida. E fluxo financeiro dá uma liberdade. Eu não vou precisar eu ir lá, ser a encanadora, a eletricista, cumprir com todas as funções, porque eu tenho capacidade financeira de presentear alguém financeiramente para que aquele alguém venha e cumpra o seu fazer para mim, comigo. Entende a transformação disso? Então, quando uma mulher sente no fundo dela que ela pode contar, que ela pode confiar em outras pessoas e que ela pode compartilhar do seu fazer, ela sai daquele lugar controlador, ela sai daquele pedestal egóico, soberbo, de achar que somente quando ela sabe fazer tudo é que ela é forte, e ela entende que a fortaleza dela tá em ela realmente ser esse ponto de luz de receptividade divina, ao qual ela recebe a vida dentro dela e entrega. Olha que coisa linda! E isso tem um grande mistério dentro do feminino. Quando uma mulher está gestando, hoje a gente tem ecografia, cada mês vão lá olhar aquele bebê para ver o que está acontecendo, né? A nossa ciência evoluiu a ponto tão grande que a gente sabe tudo o que acontece dentro da barriga. Mas antes não se sabia, era um mistério, era algo que estava acontecendo aqui dentro, ia se saber quando nascesse.
né? Quando nasceu o bebê, a gente vai descobrir o que tem ali, não se sabia nem o sexo do bebê. Era um mistério. Vir de dentro da mulher e nascer era um mistério. Ele segue sendo um mistério, porque o que vai se desenvolver a partir daquilo ninguém sabe, porque a vida ela é livre. E quando eu assumo esse mistério de volta para mim, de que eu posso fazer ações e que elas não precisam ser controladas pelos outros, porque eu tô pronta para entregar o que é genuíno meu, a gente começa a mudar essa história. Fez sentido para vocês, amadas? Fez sentido? Entendem o tamanho do poder que uma mulher carrega dentro de si? E aí, quem é que tá pronta para assumir esse poder da sua ser o centro de força libertador? Bota aí, hashtag tô pronta. Coraçõezinhos. Oi, Fê, você tá aqui. Saudade tua, amor. Foi bem bonita a nossa mandala hoje. Fez sentido, amadas? Hashtag tô pronta. Estão prontas para assumir essa liberdade linda? Estão prontas para assumir esse espaço verdadeiro de protagonismo e não mais de solidão? Hashtag tô pronta. Fantástico, amadas. Fantástico. Quando a gente fala em liberdade, é liberdade de verdade, tá? No sentido físico, emocional, mental, espiritual, sexual, libertador. A gente veio pra cá pra ser esse ser lindo. Tô pronta. Hashtag tô pronta. Centro de força libertadora, amei isso. Exatamente, nós somos um centro de força libertador. Isso é um aspecto extremamente feminino. Vocês conseguem entender a diferença desses aspectos do feminino e do masculino dentro de nós? A gente pode falar sobre isso no próximo círculo. Então tá, minhas lindas. Gratidão imensa. Foi incrível hoje. Agradeço a cumplicidade de vocês nesse espaço sagrado. Quem tá aqui e a todos que vocês vão, todas as ações e as funções que vocês vão começar a libertar para vocês depois dessa consciência de que tu pode ser uma fortaleza, que tu pode ser forte, mas que tu não precisa ser soberba, não. Tu pode ser soberana. Muda essa história, né? Não sejam soberbas. A soberba, ela é um aspecto do ego de muita solidão e de autoexigência ferrenha, gera uma violência interna terrível. A gente não precisa disso. A gente já tem tanto poder dentro da gente incrível. A gente pode simplesmente entregar essa vida que a gente exala a partir de nós. E essa é a nossa potência feminina. É de entrega e receptividade. Esse é o nosso verdadeiro magnetismo de amor. Vamos assumir essa força poderosa das mulheres que somos livres, livres de verdade, livres aqui no nosso coração, livres dessas coisas da cabeça que não precisam ter mais e livres dos padrões que nos impuseram, que não fazem mais sentido. Para mim não fez mais sentido viver daquela forma, por isso eu mudei e mudei muito. Gratidão imensa, amadas. Até a nossa próxima mandala das Mulheres Livres, terça que vem. Amor, amor eterno.